Senhor Deus Pai, queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai. E se pudéssemos, ó Pai, seria como o salmo que acabamos de ler na entrada do nosso culto, onde a palavra misericórdia do Senhor é repetida constantemente, porque ela se manifesta em todos os âmbitos e a todo momento em nossa vida, Pai. E somos gratos, ó Pai, por essas misericórdias, que muitas delas até desconhecemos, mas que são atuantes na vida do seu povo constantemente. E também de uma forma comum nesse mundo, Senhor Deus. Só temos motivos para te agradecer, e esse é um momento de maior, ó Pai, gratidão que podemos ter para com o Senhor, que é o momento que o Senhor nos instrui. É o momento que o Senhor mostra o seu amor para a sua igreja, Senhor, como o Senhor fala na tua palavra. Estaria dando homens que estariam dirigindo o seu povo com justiça, com sabedoria, que o seu coração, os seus corações estariam no Senhor e que a sua palavra seria dada, Senhor, de forma abundante, mostrando assim a sua graça e o seu amor para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor continue assim para conosco, apesar de não merecermos, apesar de muitas vezes rejeitarmos a Tua palavra e não seguirmos os Teus estatutos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor não se aparte jamais de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E mesmo contra a nossa vontade, o Senhor esteja agindo para que o nosso coração se volte completamente para o Senhor, ó Pai. E que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração esteja na sua palavra para ouvir, entender e viver por meio das tuas instruções. Fica com o teu povo nesse momento, Pai, assegurando como o pastor assegura as suas ovelhas bons pastos, tendo cuidado, Senhor, de nós ao nos alimentar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 13. Nós, na última sessão, na última exposição, melhor dizendo, nós começamos com o verso 23 e iniciamos o verso 24, nesse finalzinho de subunidade, e paramos ali no verso 24, que iremos dar continuidade, ficaremos só hoje no verso 24, deixando o verso 25 para a exposição posterior. Eu gostaria de, ao introduzir nessa continuação, lembrar algumas coisas que nós vimos nos versos anteriores, começando pelo verso 23, que nós vimos como o juízo de Deus faz com que aquilo que deveria ser retribuído por meio de um trabalho duro não ocorra por causa da injustiça, em especial por causa de governos tiranos. E aí, no verso 24, nós vimos que o método da disciplina usado por Deus é exemplo a ser usado por nós pais. Vimos também que no início de sua criação, quer dizer, condução e instrução, da criança, a criança aprenderá a obedecer por meio da vara da disciplina. A vara para a criança não será o último recurso, mas o primeiro. Por quê? Pois elas jamais aprenderão a subjugar a sua vontade, a vontade dos pais e, consequentemente, a vontade de Deus, se a vara for o último recurso e não for usada constantemente quando desobedecerem. E aí eu citei aquele Provérbios 11, 24b, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Nós vimos lá no verso 24 que reter a vara, ali na sua primeira parte, que retém a vara, aborrece seu filho. Nós vimos que reter a vara seria delimitá-la, restringi-la. Não significa apenas, como muitos pensam, nunca usá-la, mas não ser constante com o seu uso, pensando que a vara da disciplina é o último recurso. Não é o último. Segundo a Bíblia, é o primeiro após a desobediência. E eu
quero martelar nessa questão, porque muitos pensam que a vara é o último recurso, né? E a Bíblia não vai precisar desenhar, né, para nós percebermos que não é. Não é o último recurso, é o primeiro, né, é o primeiro recurso. Por quê? Porque a vara, na vida de uma criança, é um instrumento do Espírito Santo para que ela aprenda, desde a mais tenra infância, a renunciar sua própria vontade e entregar-se de forma espontânea à vontade de Deus. E aí eu quero lembrar para os irmãos que a disciplina bíblica, né, tem para nós como alvo principal, não é educação ou fazer com que os nossos filhos respeitem regras sociais, mas o principal objetivo da vara para nós crentes é moldar os nossos filhos à santidade de Deus e livrá-los da condenação do inferno. Esse é o objetivo primário, básico, principal. As outras coisas decorrem disso, mas nós não podemos inverter essa realidade. E por quê? Por causa das nossas obras. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 10, a palavra de Deus diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Apesar de Hebreus estar mostrando aí a realidade dos pais e a realidade da disciplina bíblica, disciplina do Senhor, a disciplina bíblica, segundo o padrão da Escritura, tem esse propósito: sermos participantes da santidade de Deus. Por isso, lá em Provérbios 23, verso 14, a palavra de Deus vai dizer assim: tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E aí, dentro desse contexto, nós vimos que na Escritura Sagrada, que os homens que temem ao Senhor aprendem a obedecer por meio das correções da disciplina. E isso é um exemplo para a disciplina bíblica dos pais. Aí citamos o Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E falamos também de Hebreus, capítulo 5, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse é o princípio da palavra de Deus. Por meio da vara, eu vou aprender os decretos do Senhor, porque é assim que Deus faz com o seu povo, e é assim que nós pais devemos fazer com nossos filhos. E aí nós paramos no seguinte ponto: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. E nós paramos ali em aborrece o seu filho. Vamos entender o que isso significa. Por que que a Escritura diz que o pai que retém, ou seja, restringe, refreia, ou se abstém do uso da vara, não ama seu filho? E essa é a ideia aqui. E aí nós vamos perceber pelo texto bíblico, por tudo que nós falamos, que, em primeiro lugar, ele demonstra essa falta de amor. Por quê? Porque é uma necessidade. É uma necessidade. Nossos filhos têm necessidade de correção. Por quê? Porque os nossos filhos têm um coração que se encaminha para o mal e que a vara vai livrá-los disso. E quando nós entendemos que a disciplina bíblica, ela foca esse aspecto, e não o aspecto da educação, das regras sociais, que consequentemente isso será consequência, da correção e do propósito da disciplina, nós vamos perceber que os nossos filhos, eles começam a aprender, eles aprendem que não devem se comportar de uma forma, mesmo que você não os corrija. Ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Aqui eu não posso fazer isso. A
as regras sociais, o convívio, vão mostrar isso dentro de casa, mesmo quando a disciplina não é aplicada, e fora também. E aí a questão da educação, de uma certa forma, está resolvida. Mas o que não se resolveu? O coração da criança. O coração da criança. É uma necessidade para nós crentes. O foco da disciplina é esse. Veja o que Provérbios 23, 14 vai dizer. Não retires, a mesma coisa aqui, o que retém, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O primeiro aspecto para mostrar que os pais que não agem dessa forma, ou seja, que retêm a vara, que não disciplinam seus filhos, mostram a falta de amor, e aqui aborrecer é ódio pelos seus filhos. Por quê? Porque é uma necessidade, porque o coração deles é mau. E a vara, segundo a Escritura, segundo a verdade da palavra de Deus, é um instrumento para os homens que nascem em pecado, porque todos os nossos filhos nascem em pecado. E aí o Salmo 51, verso 5 vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E é interessante porque essa é a explicação que o salmista dá para a sua condição e para a necessidade do arrependimento e da disciplina do Senhor. E se vocês, não sei se é sorte, tiverem sorte de terem filhos quietinhos, filhos que são mais comportados por natureza, uns que são mais agitados, mais rebeldes do que o outro. Eu prefiro esses. Eu, como pai, sempre preferi dessa forma, e Deus foi bondoso para comigo dessa forma, me dando filhos que eram rebeldes. Por quê? Porque tanto esse filho rebelde, aquela criança que mexe em tudo, aquela criança que desobedece os pais, quanto aquele bonzinho, aquele com carinha de anjo, tanto um quanto o outro tem um coração pecaminoso. Eles vão expressar isso de formas distintas. E é muito mais fácil você ver isso numa criança que demonstra isso claramente do que aquela que esconde. Tanto uma quanto outra necessitam da vara, necessitam que os pais estejam com os olhos abertos, atentos. Por quê? Porque o que está em jogo é a alma dos nossos filhos. Em segundo lugar, são as explicações para mostrar que um pai que não usa a vara, os pais que não usam a vara, que retêm essa vara, demonstram que não amam os seus filhos. Em primeiro lugar, porque é necessário, porque é uma necessidade. Em segundo lugar, porque é um mandamento divino. E esse é o mais importante que qualquer outro. Todas as instruções com relação ao uso da vara da disciplina estão no imperativo. É uma ordem dada por Deus. E não podemos questionar isso, porque é a sabedoria de Deus. Quando Deus diz não matarás, ele não pode questionar isso. Quando o Senhor diz não adulterarás, nós não podemos questionar isso. Essas coisas são pecaminosas e são contra a santidade de Deus nesse mundo. A mesma coisa a disciplina. Ted Tripp, em Pastoreando o Coração da Criança, nesse livro, ele vai dizer que a vara não é uma questão de um pai irado expressando sua ira contra crianças indefesas. A vara é o pai fiel reconhecendo o estado perigoso de seu filho e empregando um remédio dado por Deus. A Bíblia diz que é um ato de amor por causa dos frutos e propósitos que acompanham essa disciplina. Por isso que ele diz: mas o que ama cedo, que ama seu filho cedo disciplina. Veja o que Matthew Henry fala sobre isso. Ele diz assim:
É bom começar cedo com as restrições necessárias aos filhos quanto àquilo que é mal, antes que os maus hábitos sejam confirmados. É mais fácil curvar o galho enquanto este é tenro. Alguns acham, pela sabedoria humana, hoje, né, que é algo cruel corrigir crianças da forma como a Bíblia ordena. E aí nós vamos perceber que essas pessoas que dizem isso desconhecem completamente como isso é feito, porque nunca tiveram a experiência de uma disciplina bíblica verdadeira. E apesar de apresentar o princípio de correção, eles foram alvo de uma correção fora dos padrões da Sagrada Escritura. Nós precisamos nos lembrar, como eu já falei anteriormente, que esse momento de disciplina é um momento de devoção. E como é que são os nossos momentos de devoção na Escritura? O que é que o Senhor Jesus diz? Quando orar, vai para o seu quarto. E ali quarto era um lugar escondido, era um lugar onde o administrador da casa ficava. E ali, ora diante do seu Deus. E Deus que está vendo vai te recompensar. Não sejam como os hipócritas, que chegam diante do público, das pessoas e começam a orar, fazendo longas orações para serem vistos. Eles já receberam a sua recompensa. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. O momento de disciplina é um momento de devoção, é um momento particular entre você, Deus e seu filho. E esse momento, ele deve ser permeado pela bondade, misericórdia e santidade provenientes de Deus, porque tudo o que Deus ordena e Deus faz e manda que nós façamos é permeado pela misericórdia, pela bondade e pela santidade de Deus. E esse momento não é diferente. E quando a gravidade do ocorrido sugere uma ação drástica, essa ação não é vista como exagerada ou demasiada para a situação de uma forma geral. De uma forma geral, quando percebemos, e aí não estou falando só de disciplina, estou falando de tudo, pela situação, pela gravidade, pela ação dificultosa, isso exige de nós uma resposta compatível com essa gravidade. Não é assim? Quando, por exemplo, alguém tem um câncer ou uma gangrena, qual é a solução? Arrancar o tumor ou o órgão gangrenado para que não contamine todo o corpo e morra. No caso de um câncer, por exemplo, o tratamento é retirada do tumor ou do órgão onde esse tumor maligno se encontra, ou uso da quimioterapia, que destrói, junto com as células cancerígenas, células boas. É uma ação drástica, dramática. Será, fazendo essa comparação, que o pecado deve ser tratado de outra forma em nossa vida, em especial na vida dos nossos filhos? E não como a Escritura, a sabedoria divina nos ordena? Será que a rebeldia, o pecado, a desobediência no coração, a corrupção no coração dos nossos filhos é menos grave do que um câncer? E aí nós não usamos a forma bíblica como ela é estabelecida, com temor, bondade, misericórdia e justiça, ou seja, severidade? Porque o modo também de se aplicar a disciplina é importante. Não é só o que, mas o como se faz. Se você perguntar para um jovem que foi disciplinado da infância por seus pais, se eles não entendem e percebem tanto hoje como quando foram alvos dessa disciplina, é lógico, numa idade mais avançada, como uma atitude de amor dos pais. Por quê? Porque a criança
precisa também saber, o José, o Daniel, a Rebeca, precisam saber que essa atitude, aquele momento, representa isso na vida deles. É um momento de devoção, é um momento que um pai demonstra amor pelos seus filhos. Por quê? Porque com a disciplina você tem a instrução. Elas não estão separadas, elas estão conjugadas. E elas não podem ser separadas. Principalmente na mais tenra infância. Nossos filhos, eles vão entender com o tempo, pela maneira, a forma como se aplica e pela instrução dada, que é um ato de amor. Eu me lembro uma vez que o Lucas foi falar num congresso sobre família e pediram para ele falar da perspectiva do jovem, da criança, que foi disciplinado pelos pais. E é interessante que ele, no início, ele disse que os seus pais sempre diziam que era um ato de amor, que era um ato de amor. E ele era pequenininho, ele não entendia. Eu falei, como assim? Meu pai diz que me ama e me bate. Mas ele disse, com o tempo, eu comecei a perceber que realmente aquilo que ele fazia era um ato de amor. A nossa natureza rejeita a sabedoria divina. Nosso coração é depravado, corrompido. Dos nossos filhos também. E eles precisam entender não só a seriedade, mas o ato em si. E desde a mais terra infância, nós devemos instruir nossos filhos nesse caminho também. Veja o que Hebreus capítulo 12, verso 11 vai dizer. E nós já vimos claramente que a imagem da disciplina dentro de casa é a imagem de Deus com o seu povo em todos os âmbitos. Não pode ser desligada, porque o exemplo, o espelho é esse. Da mesma forma que no casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, o espelho, o exemplo é Cristo com a igreja. Veja o que Hebreus 12, 11 fala. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido aperfeiçoados por ela, frutos de justiça. Isso demonstra a atitude de um pai, a atitude de alguém que ama e que tem que usar um elemento que é necessário e compatível com o pecado de uma criança, com o pecado de um homem. Bruce Waltke, ele vai dizer assim: os pais amorosos procuram corrigir as falhas de seus filhos, pois o que está em jogo é a vida, o favor, a proteção, a cura, a dignidade e a prosperidade dos filhos. Por isso a relação do verso 22, o homem de bem deixa herança aos seus filhos, porque é isso que a disciplina vai proporcionar na vida dos nossos filhos. Eu estava me lembrando aqui de determinadas atitudes que na sociedade nós tomamos e que são demonstrações de amor. Eu me lembro, eu não sei que filme é esse, não sei nem se é preciso isso que eu vou falar, mas está relacionado. De acho que duas pessoas que sobem numa montanha, e aquelas montanhas onde o frio é intenso e tal, e não sei o que acontece com um deles e tal, não lembro do filme direito, e o companheiro dele, para aquela situação, tem a necessidade de cortar a mão dele. Eu acho que estava gangrenando, alguma coisa assim, não lembro, E aí, naquela discussão e tal, aquela coisa toda, ele falando, você tem que fazer isso. Ele não queria fazer, mas fez. E aí decepou a mão daquela pessoa. Porque se ele não fizesse isso, ele iria morrer.
Na realidade, o uso da vara não é como você cortar uma mão, né? Não é como você arrancar um câncer, né? Mas na realidade, por causa do que está acontecendo, é como se fosse. Explica isso, pastor. Isso se chama pecado. Como é difícil, muitas vezes, nós nos vencidarmos do nosso pecado. Às vezes, para quem está de fora, não é tão complicado assim. Mas para nós que estamos vivenciando aquela situação, às vezes é difícil nós abandonarmos determinadas coisas na nossa vida, como amor a nós mesmos, como orgulho, principalmente orgulho. Eu acho que o que mais dói, né? Como Camões diz com relação ao amor, né? É algo que você não sente, você não vê, mas você está sentindo. É uma dor que não é uma dor física, mas é uma dor da alma. E essa dor dói mais do que se tivesse uma ferida ou se tivesse que arrancar alguma coisa. Por quê? Porque vai na raiz do nosso coração, que é o pecado. E aí sim tem esse ar de gravidade, de dor. E nós não podemos nos furtar e ter momentos como esse com os nossos filhos. Mas por outro lado, os pais desamorosos estão dão as costas para os filhos e os entregam à morte, à ruína social, à exposição pública, à calamidade e à pobreza. E nós vamos perceber, dos versos 14 ao verso 18, que todas essas coisas são dadas por meio da disciplina ou pela falta dela. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. A disciplina vai produzir isso. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. A disciplina vai produzir isso. A boa inteligência. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Ou seja, a disciplina, a disciplina bíblica vai gerar isso, prudência. A falta dela vai fazer com que o homem espraie a sua loucura. Verso 17: o mau mensageiro se precipita no mal. A disciplina vai evitar que o homem se precipite no mal. Mas pelo contrário, que a sua palavra e a sua vida seja medicina, ou seja, traga cura. A disciplina vai evitar que a pobreza e a afronta sobrevenham sobre alguém, porque ele rejeitou a instrução, mas vai trazer honra para aquele que é instruído. Percebam que o que Provérbios 24 está dizendo aqui, como fruto de todas essas coisas, é alvo da disciplina, são as consequências da disciplina que nós estamos vendo em todo esse capítulo. Veja o que Hebreus capítulo 12, verso 8, compara com esse comportamento alienado dos pais em não corrigir seus filhos, como a Escritura ordena, com um pai que tem um filho que é ilegítimo. Veja aí: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E é interessante nós percebermos o que significa no texto essa expressão bastardo. A palavra bastardo no original significa ilegítimo, alguém nascido não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou escrava. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que o filho bastardo é aquele que não tem a presença do pai na sua vida, porque é ilegítimo, porque não é filho legítimo, não vem de uma relação legítima, então ele fica distante, ele fica alienado do convívio do pai. E muitas vezes esse filho bastardo é indesejado.
E por ser indesejado, ele é rejeitado. Quando nós comparamos alguém sem correção com um filho bastardo, provavelmente, o texto aqui, o que se tem em mente é alguém indesejado, que não tem a presença do pai com ele para educá-lo. E aqui ele apresenta o aspecto mais grave de uma situação como essa. Porque existem situações em que o filho não é legítimo, mas também é rejeitado. Como no caso, entendam o que eu quero dizer, não como um filho bastardo, mas no caso de padrastos. No caso em que alguém vive com aquela pessoa, com aquela mulher, casado, mas não é pai. Isso é muito comum hoje em dia. Pessoas divorciadas ou viúvas que se casam com outras pessoas que têm filhos. Aquele filho daquela mulher, que é sua esposa agora, não é seu filho. E por mais que você, como padrasto, isso acontece, isso é muito raro, acontece como acontece. Por mais que você, como padrasto ou como madrasta, assuma o seu papel ali, muitas vezes você não pode atuar como você gostaria, por causa disso. Por quê? Porque não é seu filho. É raro isso acontecer, de você ter um padrasto ou madrasta, em que eles estão ligados, e aquele homem assume o papel de pai. Não de um amigo, não de um tio, não de uma pessoa que ama, que esteja próximo, Mas geralmente é isso que acontece com o padrasto. Por quê? Porque às vezes existe outro pai, às vezes a própria mãe não aceita. E por que isso? Porque não é filho. Porque não é filho. É raro você ter um padrasto que se envolva, que existe, principalmente os crentes, e que deve ser assim. A Escritura nos diz que deve ser assim. Mas muitas vezes esses homens que querem agir dessa forma são impedidos, eles têm um limite. Por quê? Pelas próprias convenções sociais. Não que ele não possa influenciar, não que ele não possa ser um exemplo de homem dentro de casa, mas ele fica limitado. Ele fica limitado. Porque, por exemplo, e aí, dando um exemplo negativo, quando nós pais exageramos, às vezes, somos injustos com nossos filhos, não há uma revolta coletiva dentro de casa a respeito disso. Quando você vê, às vezes, sua esposa sendo injusta com seus filhos, ou seu marido sendo injusto com seus filhos, você vai lá, você conversa com ele e tal, e aquela coisa toda. Por quê? Porque são uma família. Mas quando há esse pormenor, a dificuldade acontece. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está mostrando essa situação de um padrasto ou de uma madrasta. Ela está mostrando a situação que realmente representa a alienação da disciplina de casa. Ele é rejeitado, ele não é considerado, ele é um peso, ele é um problema. Diferente desse tipo de relação que acabamos de falar. Completamente diferente. Percebam o que a Bíblia está nos mostrando aqui. A impossibilidade de relacionar o amor de um pai
que despreza o ensino e a instrução bíblica com relação aos seus filhos. Ele é bastardo, ou seja, ele não tem o relacionamento, ele é alienado de seu pai. E é dessa forma que a Escritura compara um filho que não é corrigido pelo pai ou pela mãe. Veja o que Matthew Henry comenta nessa passagem de Hebreus. Ele diz assim: os melhores dos filhos de Deus precisam de correção. Ele tem suas falhas e sua insensatez. Ele está falando da disciplina do Senhor, que precisam ser corrigidos. Embora Deus possa deixar os outros sozinhos em seus pecados, Ele corrige os pecados dos seus próprios filhos. Eles são da sua família e não escaparão da sua correção quando precisarem dela. Dessa forma, Ele age, e agora a comparação, como é apropriado a um pai, e os trata como filhos. Nenhum pai vai pestanejar diante das falhas de seus próprios filhos, como um pai que tem um filho bastardo. Como ele hesita diante das falhas de outros. Sua relação e seu amor o obrigam a observar as mesmas falhas de seus próprios filhos, obriga a observar melhor as falhas dos seus próprios filhos do que a de outros. Nós não podemos fazer vista grossa com relação aos pecados e as coisas erradas que nossos filhos fazem, por mais bonitinho e gostosinho que ele seja. Nós devemos olhar isso e tratar amorosamente, carinhosamente, mas tratar com a disciplina bíblica, ou seja, utilização da vara. Ser tolerado na continuação do pecado sem repreensão é um triste sinal de alienação de Deus, da mesma forma que é um triste sinal de alienação dos pais. E aí ele volta a falar de Deus. Tal são bastardos, não filhos. Eles podem até chamá-lo pai, porque nasceram do seio da comunidade crente, mas são filhos de outro pai, não legítimos de Deus. Mas Deus não está falando aqui de filhos bastardos. Deus está falando de filhos que têm seus pais, mas que esses que não agem dessa forma, ou seja, que não disciplinam, que não corrigem, como a Escritura diz, consideram os seus filhos como filhos bastardos. Aplicando esse texto a Provérbios 13, 24, que esse comentário de Matthew Henry dizendo que tolerar a continuação do pecado, Deus, na vida do seu povo, é um triste sinal da alienação de Deus. Aplicando essas coisas ao texto de Hebreus, capítulo 12, verso 8, como posso ver meu filho cometendo erros que o levam à morte e não fazer nada? Como vou pestanejar diante das coisas tão sérias? Tão bonitinho, coitado, está desobedecendo, está falando palavrão, olha que lindo. Que é o pecado que levam à morte, que levaram à morte o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso que ele morreu, e ainda assim ficar alienado de corrigi-los. Aquele que é meu filho amado, o meu pequeno, o amado menino ou pequena doce menina, como? E assim deixar que ele seja levado pelo seu próprio coração corrupto, sem nenhum freio. Como eu posso ver o meu filho na continuação de pecado de seus maus modos e mesmo assim continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Isso deve ir contra a nossa nova natureza. E eu quero mostrar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas está relacionado a isso. A não conseguir ficar inerte. Eu me lembro que às vezes eu ia trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. E às vezes chegava no ônibus cheio, né? Assim, você vinha assim, só, como diz o pernambucano, só o pó da rabiola, doido para abrir um lugarzinho para você sentar e aí, vou contar o meu pecado aqui, por favor.
Não considerem isso. Eu ficava orando, olha, orando não, né? Torcendo. Tomara que não entre nenhuma mulher no ônibus, nem mulher grávida. Tomara, nem com criança, eu estava caco, às vezes. Aí abria um lugar, eu sentava. Aí quando via, entrava, chegava uma senhora, ou uma jovem. E aí eu não conseguia ficar sentado. Até queria, mas eu não conseguia. Não conseguia. Eu não posso ficar sentado aqui, só o pó da rabiola. Mas é uma mulher grávida. Grávida não discutia muito não, né? É uma mulher. Eu não posso ficar sentado enquanto estou vendo aquela senhora, aquela jovem em pé nesse ônibus. Isso vai contra a nossa natureza, por mais que lá dentro do nosso coração a gente não queira, não é? Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas eu tinha que levantar, eu tinha que dar o lugar. Não podia continuar sentado, eu não podia fazer que não estava vendo, como muitas pessoas faziam, fechavam o olho, fingiam que estava dormindo para não ver. Que hoje em dia nem fazem isso, né? Estou falando há muito tempo atrás. Hoje em dia nem fazem isso. Para não ver que entrou uma mulher, ou alguém, uma senhora, e que precisava dar um lugar para ela. A mesma coisa com a disciplina dos nossos filhos. Quantas vezes a gente sente a vontade de olhar e fala, não, vou fingir que eu não estou vendo. De novo! Será a 59ª vez que eu levanto para disciplinar. Não, eu vou fingir que eu não estou vendo. Aí aquele negócio sobe assim, eu não posso continuar. Aí você vai lá, pega o seu filho e faz todo aquele ritual de devoção ao Senhor. Não podemos, de forma alguma, a nossa nova natureza não permite, por mais que a nossa carne, a nossa antiga natureza diga assim, não, fica aí, tá bom, finge que você não vê e tal, deixa pra lá, você vai se aborrer. O novo homem chega, não, eu não posso ver isso e não corrigi-lo. Não pode. Por isso a Escritura vai dizer que os que agem assim aborrecem, ou seja, odeiam os seus filhos. Esses que agem assim odeiam os seus filhos. Por quê? Porque estão amando mais o seu conforto, mais a si mesmo do que a Deus e do que aos seus filhos, que necessitam dessa correção, porque são pecadores, porque é um mandamento divino. Eles têm essa necessidade e você se furta a fazer isso, porque isso vai incomodá-lo, vai tirar a sua tranquilidade, vai tirar a sua paz. Você já se levantou 500 vezes, você já fez isso várias vezes. Não vou fazer, vou deixar para lá. Não pode. Não pode. Eu lembro que o Alfredo, nosso pastor, ele, quando falava sobre isso, na época ele não tinha filhos, ele sempre dizia assim, imagine se seu filho está próximo à janela e você está no 15º andar e o próximo passo dele será cair e você diz assim, fulano, saia daí agora. E aí ele dizia, você não te obedecer a primeira vez que você falou, já era. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem a nossa voz a primeira vez que nós falamos, porque senão ele pode cair. Mas não vai ser no apartamento, vai ser no abismo do inferno. Veja o que Matthew Henry fala sobre os pais que agem assim, ou seja, o que não agem, né? Realmente odeiam seus filhos, ainda que pareçam gostar deles. Os que não os mantêm sob uma rígida disciplina e com todos os métodos apropriados, inclusive métodos severos, quando os gentis não surtem efeito, não lhes fazem perceber seus erros, incutindo neles o temor à transgressão.
Eles abandonam seus filhos ao seu pior inimigo, a mais perigosa doença, e por isso odeiam. Essa subunidade, ela resume a questão dizendo que os pais amorosos buscam diligentemente o bem dos seus filhos, enquanto que os pais amorosos mostram desprezo pelos filhos, entregando-os ao mal. E esses pressupostos, segundo Bruce Waltke, comentando esse texto, se baseia em primeiro lugar que o lar é a unidade social básica para a transmissão de valores, ou seja, vocês são responsáveis pela educação dos filhos de vocês. Tem uma teoria aí, que uma vez eu entrei na sala dos professores dizendo lá que a escola educa. A escola não educa. Não existe educação, se dá em casa. Quem educa são os pais. A escola pode, na nossa realidade hoje não é, mas pode ser um elemento a mais, como auxílio, a manutenção dos valores dos pais. Mas ela não é isso hoje. Uma criança aprende a se socializar na família, não é na escola. Não é na escola. Abra Êxodo capítulo 20, verso 12. Até porque o que mais a gente vê são os jovens sendo alienados ali do convívio social por motivos banais. É muito comum entre os jovens, comum porque mostra o pecado no coração deles. O que você chama aí de bullying, que não é bullying, mas nos Estados Unidos é realmente bullying. Não que não existe isso aqui, mas que antigamente, Êxodo 20, 12, mas que antigamente era somente tido como uma simples ofensa ou uma brincadeira de mau gosto. Hoje essas coisas, chamar de gordo, de feio, disso, daquilo outro, é bullying. Bom, não vou entrar nessa questão aqui, mas bullying é muito mais do que isso. Quando há agressão física, quando isso gera uma agressão física, uma agressão moral de tamanha monta, que traga prejuízos. Veja o que Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, é a família, é a casa, é a unidade social da família que vai transmitir os conceitos, os valores para os filhos, não é a sociedade. Abra Deuteronômio capítulo 6, verso 2, veja que a palavra de Deus diz. Vou ser rápido agora, porque não quero ultrapassar muito o nosso tempo. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. É na família, é dentro do lar que se transmite valores. São os valores dos pais que devem ser respeitados. E aí, nesse contexto, nós não podemos permitir que a escola se aproprie de algo que é exclusivo da família e que não pode estar em oposição ao que a família pensa, ou seja, pregando valores que sejam contrários aos valores familiares, porque a escola não é lugar para isso. Em segundo lugar, ou seja, esse provérbio está baseado nos seguintes pressupostos. O primeiro, que o lar é a unidade social básica para a transmissão de valores. Segundo, os pais, eles apresentam valores absolutos, não apenas avaliações, principalmente os pais cristãos. Abra Efésios capítulo 6, verso 4. Os valores que nós apresentamos são valores absolutos. Efésios 6, 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. E pais, vós pais, não provoqueis vossos filhos, mas criais na disciplina da demonstração de Freud.
de Skinner. Não, é do Senhor. São valores absolutos. Não é Piaget, Montessori ou outros homens influenciados por um conceito errôneo do que seja a vida, os homens e o ser humano. E por mais que tenham acertado em muitas coisas, o alvo sempre é errado, porque desprezam a palavra do Senhor. Os valores absolutos estão aqui na palavra de Deus, e nós, pais, temos esses valores. Não são avaliações, pontos de vistas. É a verdade do Evangelho. São valores absolutos. Não interessa, a família hoje se processa de formas diferentes. Mentira! A família hoje tem outros padrões. Mentira! Do diabo. A família é como Deus estabeleceu. E quando foge desses padrões, o mundo sofre. O mundo é destruído por causa do pecado dos homens. Olha o Salmo 78, versos de 1 a 4 e os versos de 5 a 7. Salmo 78, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Verso 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos ainda que onde nascer se levantassem por uma vez referência a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A família, os pais apresentam valores absolutos. E em terceiro lugar, e aí cabe um parêntese aqui, porque a falta do cristianismo, do sentimento de existência de Deus, o ateísmo declarado, da desconstrução familiar padrão, faz com que esses valores não sejam absolutos, não porque eles deixam de ser absolutos, mas porque em meio a essas mentiras apresentam-se outros valores contrapondo-se àquilo que é absoluto, tornando aquele que vê essas coisas duvidoso quanto a esses valores. É isso que o cristianismo, a falta do cristianismo faz, quando tiramos princípios, desconstruímos princípios cristãos e não é essa perspectiva ideológica do momento. É isso que o ateísmo faz, não crer em Deus, faz o homem ser a base de tudo. E aí quando ele é homem, a base de tudo, você vai ver que numa ficha de uma informação você vai ter lá, já tirou a palavra sexo, colocou gênero, que já está errado. Gênero, 23. 23 gêneros diferentes. Por que isso? Porque a base deixa de ser Deus. Os princípios deixam de ser os princípios bíblicos e a base passa a ser o próprio homem. E em terceiro lugar, ou seja, o terceiro pressuposto em que essas afirmações estão sustentadas é que a insensatez está ligada ao coração da criança. Vamos voltar aqui. O primeiro seria importante relembrar, o primeiro seria a família, o lar, como a unidade social básica. A educação é a responsabilidade dela. Em segundo lugar, os valores desses pais são absolutos, não são relativos porque é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, porque a insensatez, a estupidez está ligada ao coração da criança. Provérbios 22:15, abra aí.
São esses os pressupostos que sustentam essa afirmação. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia está ligada ao coração da criança. E aqui ele fala de que criança na idade mais tenra. A palavra usada no original para criança e jovem é aquela que muitas vezes tem um sentido elástico, que vai de uma criança praticamente recém-nascida, nos seus primeiros meses de vida, a uma pessoa que ainda não entrou na idade adulta. É o que Gênesis capítulo 8, verso 21 vai dizer. Abra aí. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Essa palavra aqui, mocidade, vai da idade mais tenra de crianças de colo a idade mais a idade antes de se entrar na idade adulta, a toda a juventude. E por que essa palavra é usada aqui? Porque a realidade em que ele fala está sendo aplicada, que o coração do homem, desde a sua mais tenra infância até o continuar da sua vida, é mau. Em quarto lugar, em que está baseado o que a Escritura fala aqui. Em quarto lugar, o pressuposto é que para desalojar a insensatez que está ligada ao coração da criança, será preciso mais do que palavras. Bruce Waltke, ele cita um ditado que diz assim: quem não usa vara, mima a criança. E ele diz, é verdadeiro e historicamente comprovado. O método bíblico de educação de filhos é amá-los, o que implica no uso da disciplina que a gente poderia chamar de rigorosa, não vou nem dizer assim, ou seja, a disciplina convencional, o uso da vara no contexto bíblico. O método bíblico da educação dos filhos é amá-los, e isso implica a disciplina com vara e a valorização da criança como uma dádiva de Deus. Esses dois fundamentos estão presentes no método bíblico. Veja o que Provérbios capítulo 4, verso 3 e 4 vai dizer: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O método bíblico de educação dos filhos, onde a vara é incluída, ou seja, onde a vara não pode ser excluída, representa o amor do pai para com seu filho. E isso demonstra, consequentemente, que ela deve ser usada e que os nossos filhos, dentro desse contexto familiar, devem ser valorizados como dádiva de Deus. Por isso, lá no Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. E qual é o contexto do Salmo 127? Um lar em que está sendo edificado pelo Senhor, ou seja, uma família que tem como valor absoluto a palavra de Deus, que educa os seus filhos na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra. Lá no Salmo 128, 3, ele vai dizer assim: teus filhos como um rebento de oliveira à roda da tua mesa. Frutos, esses filhos ali abençoados ao redor da mesa, frutos do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 127 vai dizer que o Senhor edifica a nossa casa quando a nossa casa está sendo conduzida por meio dos mandamentos, da palavra e da instrução divina. E como consequência disso, os filhos, como herança do Senhor, são bênção. E aquele homem que teme ao Senhor, ou seja,
constrói a sua casa, edifica a sua casa no fundamento que é Cristo, que é a sua palavra, vive por meio desses mandamentos, dessas instruções, que teme e anda nos seus caminhos, seus filhos serão como rebentos de oliveira. É promessa de Deus. Está claro. Mas quando nós olhamos o mundo, aí nós achamos engraçado. Por quê? Porque é esse mesmo mundo que diz que filhos são peso, são contra a disciplina, que atrapalham ou dificultam a vida do casal, que preferem ter um cachorro, um pet, do que filhos, considerando-os até como tal. Isso não é invenção pastoral, eu já ouvi isso. É esse mundo que diz que não deve se disciplinar o filho com vara de disciplina, porque isso é cruel, é violência. E aí a gente percebe que o mundo não se ouve, ele não se ouve em seus discursos, ele é hipócrita. E por que eles são hipócritas? Porque aquilo mesmo que eles aprovam, eles condenam. E aí a gente precisa lembrar que muitos pais desconhecem o que seja uma disciplina bíblica e ultrapassa limites. E eu até digo que os pais têm esse direito. É um direito dos pais, não estou dizendo que é certo. É um direito dos pais errarem, não é? Tem uma expressão latina que diz que errar é humano. O que não pode acontecer, o que tem acontecido, por causa da falta do amor dos pais, por falta do evangelho, por falta da família tradicional, ou do conhecimento de como essa família tradicional seja, eles ultrapassam os limites dos limites. E aí, esse limite do limite torna-se crime. Mas conforme diz o ditado, o abuso não exclui o uso. Não é porque pais sem entendimento, sem conhecimento, sem instrução, sem exemplo, se utilizam de forma errada ou não se utilizam, que a disciplina deve ser deixada de lado, como a Escritura nos diz. Principalmente quando isso é ordenado por Deus. Por quê? Porque representa a sabedoria divina. E perceba que os ensinos do Novo Testamento não anulam nem substituem esse método que é muito falado no Velho Testamento, que não deve ser abandonado na igreja como algo culturalmente condicionado. Kidner, um comentarista de Provérbios, ele diz o seguinte: um caminho árduo para a sabedoria é melhor do que um caminho suave para a morte. Bruce Walt comenta o seguinte, falando sobre esse texto: o fracasso do mundo ocidental apóstata em dar continuidade à prática bíblica deixou a civilização num estado de caos moral, e agora os pais odeiam aquilo que vem. Seu fim será que ele odiará seu filho, pois no final ele verá partindo para atos perversos. E aqui é interessante, porque o texto não vai dizer isso, mas é uma conclusão disso: o que retém a vara aborrece seu filho. Ou seja, eu poderia também dizer que o que retém a vara aborrecerá, odiará seus filhos no futuro. E por quê? Porque eles vão andar em caminhos maus. E o que mais nós vemos na sociedade hoje em dia são pais que odeiam seus filhos, que são inimigos dos seus filhos, e que às vezes até são mortos ou matam seus filhos. E qual a explicação disso? Com certeza eles retiveram a vara. Com certeza, se aplicaram, ultrapassando os limites dos limites. E agora odeiam os seus filhos. E esse ódio não é só manifestado pela alienação e pela ausência,
do entendimento que isso seja, mas também pelas coisas que acontecerão no futuro. Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Matthew Henry vai dizer que o conhecimento de que essa prática é um ato de amor vai reconciliar os filhos à correção que seus bons pais lhe dão. Eles vão aceitar a disciplina. Entender desde a mais tenra infância, falar, pegar o texto bíblico no momento da disciplina e ler com o filho. Meu filho, eu estou fazendo isso porque a Escritura diz que eu tenho que fazer e porque eu amo você. Vai fazer com que esses filhos não somente entendam, mas busquem a disciplina. E aí muitas vezes você vai ver o seu filho na sua mais tenra infância dizendo para você assim: pai, eu preciso ser disciplinado. Eu me lembro de uma situação de uma criança que cometeu algo estultícia. Os pais ficaram muito tristes e aborrecidos com essa criança, mas não disciplinaram. E ela carregou aquele peso da falta de restituição por muito tempo em sua vida. Porque ela entendia que precisava ser disciplinada, e a disciplina aí seria um instrumento para trazer paz ao coração da criança. O amor dos pais fará que, pela necessidade de urgência, pela condição da criança que nasce em pecado, e o amor a Deus fará com que sejam diligentes na disciplina. Às vezes você olha seu filho, né? Tão bonitinho, rebelde como um cão, mas é tão bonitinho e aí você: eu não vou corrigi-lo, eu amo o meu filho. E aí quando ele chega na idade adulta, você olha para ele e diz assim: eu te odeio, eu não quero você na minha família, na minha casa, saia daqui. É isso que esse amor pecaminoso, porque não é amor, faz na vida dos nossos filhos. É por isso que a Escritura vai dizer que aquele que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Eu quero terminar com um exemplo dessa necessidade da disciplina da correção. Vocês sabem que eu dou aula, né? Sou professor. E às vezes, numa prova, os alunos vêm perguntar o que está na cara deles. E aí eu falo assim: não, corrige. Ele vai correndo corrigir. Ou outros bons alunos que apresentam a prova, eu falo assim: ó, vem cá, isso aqui está errado. Não é assim. É daquele jeito que eu falei. Pega a prova, às vezes eu nem tiro da minha mão, sai correndo e vai lá, paga e entrega, professor. Por que essa pressa? Por que essa necessidade? Porque ele sabe que errou e que ele precisa acertar. Mas isso é uma prova. Uma coisa que, de repente, se ele tirasse 0 lá na frente, ele podia recuperar. Mas o pecado que está no coração dos nossos filhos pode se tornar irrecuperável e pode fazer com que ele capengue o resto da vida. Porque você, pai, amou o seu filho de tal maneira que não deu a sua vida por ele. Não derramou o seu sangue. Como diz ali na Escritura: ora, na vossa luta contra o pecado, você vai derramar sangue. Não chegou lá ainda. E aí ele fala da disciplina. Você ainda não derramou o seu sangue pelos seus filhos. Eu sei que se o Senhor Deus chegasse aqui diante de mim agora, vou falar de mim, e dissesse assim: com relação aos seus filhos, você está condenado.
porque você não foi o pai que deveria ser. Eu sei que diante de Deus eu tenho falhas, mas humanamente falando, eu fiz tudo o que era possível. Os meus filhos estão de provas aqui, que um pecador desgraçado como eu foi possível fazer para que os meus filhos conhecessem a palavra de Deus. Eu não posso me justificar diante de Deus, não tenho como me justificar diante de Deus. Mas eu sei que a graça dele me acompanhou de tal forma que me fez fazer coisas que eu jamais pensaria que fizesse em prol dos meus filhos e pelo amor a eles. E a gente vê que isso é graça. É graça de Deus. Quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, quando somos como aqueles homens que diz Provérbios, constante no temor do Senhor, ou seja, que confessam os seus pecados, percebem o seu erro e se corrigem, a misericórdia do Senhor nos alcança. E é pela graça de Deus, não é por nós. E eu sei muito bem que você, pai, é assim também. Eu sei disso. Eu sei disso, que os homens aqui da igreja, que têm filhos, têm essa mesma disposição. E que por mais de terem essa disposição, precisam conhecer profundamente o que a Bíblia fala a respeito da educação dos nossos filhos. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e clamar, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Clamar pelas nossas famílias, porque nós percebemos que nós mesmos podemos colocar tudo a perder. Tudo aquilo que supostamente construímos, podemos jogar no chão. Se o Senhor não estiver nos sustentando, se a nossa suficiência não estiver em Cristo, se nós não reconhecermos as nossas fraquezas, ó Senhor Deus, nesse caso específico, na condução dos nossos filhos, ó Pai, e a nossa incapacidade sem o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, para que nós, como pais, possamos ser isso. Que o Senhor Jesus Cristo é para nós, que o nosso Deus é para nós, como aquele Pai que ama incondicionalmente os seus filhos, aqueles que estão em Cristo Jesus. Fica com o teu povo, Pai. Nos dá a necessidade da imperiosa ação que temos que ter como pais na vida dos nossos filhos. E dizer como o Senhor disse para os seus discípulos, quando estava de partida, quando nossos filhos estiverem de partida para os seus lares, dizerem assim, que os amou e os amou até o fim. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.